Oi, pessoal! Estamos aqui no nosso segundo Papo Conservador. Hoje a gente vai conversar com Lúcio Flávio e vamos começando procurando saber sua origem, sua história. Conte aí pra gente um pouco, Lúcio. Muito obrigado pelo convite, Denise, Rodoval. Bom, costumo me colocar como um baiano apaixonado por Sergipe, né? Aqui eu constituí a minha família, a minha formação profissional. Estudei aqui no Colégio Dinâmico, foi onde eu me formei no ensino médio, e fui graduado na área de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, e fiz a minha pós-graduação na UFES em marketing, né? Sou especialista em marketing. Então essa é a minha origem, e eu tenho muito orgulho de ter formado família aqui, ter me casado e feito filhos por essa terra que é tão agradável, né? O estado de Sergipe e a capital Aracaju, que é onde eu moro atualmente. Lúcio, e como foi esse seu processo de aproximação com a política, com o movimento conservador? É engraçado que a maioria da nossa juventude, né, professor, ela tem uma inclinação à revolução, à rebeldia, né? Não foi muito diferente comigo, mas ao chegar aqui em Aracaju, eu pude ter um pouco mais de discernimento acerca da política, um pouco mais. Eu cheguei e fazia o ensino médio, e muitas pessoas da minha família eram ideologicamente afeitos à esquerda. E eu não me sentia muito à vontade disso. Eu já percebia que eu não era algo que eu pudesse me sentir à vontade. Eu lembro-me que uma pessoa da minha família, muito próxima a mim, quando eu cheguei a Sergipe, falava assim: existem dois Joãos que eu não suporto, né? Uma pessoa muito próxima, e essa pessoa era raiz da esquerda, do PT. Quais são esses Joãos? Tinha acabado de chegar aqui em Sergipe. Eu falava, ó, um é o João Alves, ele é inimigo do Lula, inimigo do PT, e o outro é o João Fontes, que traiu o PT. Aí eu pensei, poxa, eu vou gostar desses dois Joãos, porque são exatamente aquilo que eu também penso. Eu não conhecia nada aqui em Sergipe. Quando eu cheguei, nada de política, nem os nomes políticos eu conhecia. E foi quando eu comecei a participar mais ativamente desse debate acerca de direita, esquerda, petismo, e fui uma das pessoas que participou das movimentações dos movimentos de impeachment, fora Dilma. Então, dentro da sala de reuniões da minha empresa, a gente confabulou muita coisa. E eu lembro-me, sabe, professora Denise, como é engraçado os tempos que a gente vive hoje, porque a gente saía escondido da sala da minha empresa. Quando a direita se reunia lá, a gente esperava anoitecer, fechava a porta e, assim, hoje eu fico lembrando e achando, meu Deus, que tempos estranhos, porque a gente tinha medo que as pessoas soubessem que a gente estava ali confabulando, porque as nossas movimentações tinham sempre ataques, a pessoa furava pichuleco, jogava pedra, xingava, era sempre muito tenso os conflitos. E a gente se reunia lá e esperava, né, todo mundo sair da rua, e saía um por um, olhava para saber se tinha algum olheiro. Lembro que a gente foi vítima de um inquérito aí da Polícia Federal, porque lançamos outdoor quando o Noblar disse assim, a Dilma está doando 1 milhão em emendas para quem votar contra o impeachment e 500 mil para quem se abstiver. E a gente lançou um outdoor falando isso, olha, Dilma oferece 1 milhão e tal, e aí nós fomos alvo de um inquérito da Polícia Federal, porque a gente não tinha citado a fonte, né, que era o Noblar, e aí a gente acabou assumindo a fala. Mas foi assim que eu comecei, né, ativamente no movimento fora Dilma, nos movimentos de impeachment, e aí foi quando isso começou a amadurecer em mim, e eu trouxe para Sergipe o Brasil 200, que era um movimento conservador, né, do Flávio Rocha, meu xará, que é cristão, evangélico, da Igreja Sara Nossa Terra, e fundou esse movimento trazendo empresários para o debate político. Até então, empresários estavam em cima do muro, isentões na moita para não se comprometer politicamente, para não perder contratos. E aí o Flávio Rocha vem e traz isso à tona, fizemos um movimento no Brasil inteiro, foi muito bacana. E hoje, eu, que fui coordenador nacional do Brasil 200, sou hoje coordenador nacional de um movimento também conservador e cristão chamado Marcha da Família Cristã pela Liberdade, que remete à Marcha de 64. Lúcio, vivemos uma década bastante intensa, desde as jornadas de junho há quase 10 anos,
passando aí pelo impeachment, como você pontuou, tivemos todo o fenômeno aí, a repercussão imensa, Lava Jato, a eleição do presidente Bolsonaro. Como você avalia o governo Bolsonaro e as chances de que haja ou não uma reeleição? Você acha que, de fato, esses 10 anos, os brasileiros se reconheceram mais conservadores, mais preocupados com uma pauta de valores, defesa da família, pró-vida, liberdades individuais? Você acha que essa pauta ainda tem chance de vingar na eleição que ocorre este ano? Eu lembro que eu tive um encontro com o Miguel Najib em Brasília, o pai do Escola Sem Partido, e ele falava assim para mim: Lúcio, eu não consigo entender como é que o Nordeste, que é tão conservador, mais do que todo o restante do país, conseguiu ser enganado pelo Lula ou pela esquerda. Porque o Lula e a esquerda representam tudo diferente do que os conservadores pensam, né, especificamente o Nordeste. Eu acredito, sim, que nós somos conservadores. Eu acredito que por uma falta de instrução política, o nosso país foi enganado, de fato, ludibriado, pelo canto da sereia. Na verdade, eu não acho que o país não seja conservador. Eu tenho convicção que nós somos, porque majoritariamente nós somos um país cristão de forma confessional. Né? Nas pesquisas do IBGE, isso se torna muito claro. E o cristianismo, em essência, ele é o oposto do que prega a esquerda, o progressismo e todas essas vertentes ideológicas que contrariam a nossa fé. Então eu acredito, sim, contudo eu acredito num povo que foi enganado. E para você remover essas vendas de um país em que muitas pessoas acabam entendendo que o benefício imediato, né, acaba compensando, por exemplo, um voto de fé, um crédito a uma pessoa, eu acho que a grande dificuldade nossa não é que não tenhamos um país ou um povo conservador. É conseguir mostrar às pessoas a importância, por exemplo, da declaração de voto. A gente estava num congresso conservador há bem pouco tempo e a gente falava exatamente isso. Nós temos a dificuldade de ter um país que entenda, por exemplo, o que é que faz um deputado estadual ou um vereador. E por muitas vezes, por não entender o que essas pessoas fazem, por não perceber isso na sua rotina do dia a dia, a pessoa entende que pode vender o voto, já que para eles não faz diferença nenhuma na vida. Então, se ele ganha ali R$200 naquele momento, para ele é um lucro, porque se ele não ganhar, é uma perda de oportunidade que ele vai ter. Eu acho que nós temos um país conservador, eu acho que a nossa linguagem conservadora não alcançou as massas ainda para fazê-los eles entenderem. Talvez nós façamos como o pessoal da área jurídica, nós falamos juridiquês demais para o povo. As massas não conseguem entender ainda aquilo que a gente fala, diferente da esquerda, que tem uma linguagem muito mais convidativa, muito mais palatável. Então eu acho que o Bolsonaro, ele deixa um legado para o país, né? Se o Bolsonaro só tivesse condições de fazer pelo país tudo que ele fez até o dia de hoje, ele já deixou um legado, que as pessoas que antes discutiam qual será a música do carnaval, ou qual é o time de futebol que vai ganhar o campeonato, hoje as pessoas discutem nomes do ministro do Supremo Tribunal Federal, as pessoas discutem PL, projeto de lei do Congresso Nacional, as pessoas discutem urnas eletrônicas, TSE. Então, o Bolsonaro já entregou um legado impagável para o país. Enquanto a gente estava dormindo, a gente hoje acorda. Só que esse despertar leva tempo. Para a gente sair do nosso estágio de inércia até o estágio de movimento leva tempo. Nós temos apenas um primeiro mandato de um presidente conservador. Então, acho que será uma transição, um caminho árduo, inglório, porque nós não os conhecíamos, porque estávamos dispersos e, de repente, aflorou aí diversas lideranças que podem aí estar batendo cabeça, podem não estar conseguindo fazer unidade, ou não entender que mais vale o projeto maior, o projeto como um todo, do que o protagonismo individual. Então, eu acho que sim, respondendo a pergunta, nós somos um país conservador, porque há uma liga entre o conservadorismo e o cristianismo, de princípios, de valores que possuem identidade.
Então nós somos majoritariamente cristãos, não há como não dizer que esse país não é conservador. Só que eu acho que o povo não entendeu ainda isso. E é uma necessidade didática e educativa para que a gente possa transformar o nosso país através das urnas. Lúcio, aqui em Sergipe nós temos um bloco no poder, um condomínio, há mais de 2 décadas. E se apresentando para continuar mandando no Estado. Eu gostaria que você avaliasse esse bloco e avaliasse também os segmentos conservadores aqui em Sergipe, porque há um descompasso muito grande entre o impacto nacional de Bolsonaro e os segmentos conservadores locais. Então, por que existe esse descompasso e como é que você enxerga nesse processo eleitoral, esse embate entre esses dois blocos, esses dois segmentos? Nós temos uma realidade ideológica no nosso Estado, influenciada por esse grupo, né, que está há tanto tempo no poder, que é uma realidade ideológica de votos de cabresto, votos comprados, votos por força da máquina pública, votos fruto de um assistencialismo. Nós temos isso aqui arraigado. Então, há um grupo político que se alterna, não diria nem se alterna, fica só trocando o nome, mas se mantendo no poder. Eu acho que talvez a única força política antagônica preponderante que nós tivemos aqui na história política do Estado de Sergipe foi o João Alves, que não deixou sucessor. Era a única frente de oposição ao petismo, ao Lula, relevante que nós tínhamos no Estado. Infelizmente não fez escola, não deixou herdeiro, herança política, e nós nesse momento estamos órfãos. Há uma janela de oportunidade para os conservadores no tempo que nós estamos vivendo hoje, porque as grandes lideranças também da esquerda se foram, né? O Dutra, o Deda, o Jackson. Na verdade, eu diria que há uma lacuna de lideranças políticas de todos os espectros, né? Não vou dizer nem só do progressismo de esquerda. Então a gente fala que Albano não é mais liderança política, o Jackson não conseguiu fazer o vereador na última eleição, não conseguiu se eleger senador, Deda se foi, o Dutra, o João Alves, a gente não tem. E o próprio governador Belivaldo já assumiu que vai pendurar as chuteiras. Então, quem é a grande liderança política do Estado de Sergipe hoje, de futuro? Não há. Nem a direita e nem a esquerda. Então nós estamos completamente órfãos. Acho que Sergipe, por uma força política que a esquerda tinha aqui no Estado, não conseguiu dar pujança ao conservadorismo, porque até os candidatos hoje, pré-candidatos a governo do Estado de Sergipe, costumam dizer assim, não, Sergipe é majoritariamente favorável a Lula. O Estado, a capital, não. Diga-se de passagem, registra-se. Mas o Estado ainda tem uma afeição, né, à política assistencialista do Lula. Então, os políticos fisiológicos, né, os políticos de carteirinha, eles não estão preocupados com a ideologia, estão preocupados com a ocupação do poder, da cadeira, em ser eleitos. Então, para eles, pouco importa a ideologia. Eles precisam ir para quem tem mais chance de ganhar. Então, eu lamento que o conservadorismo não conseguiu evoluir nas esferas de poder, por conta de que a gente tem majoritariamente, ainda tem, acho que isso vai cair com o tempo, uma inclinação à esquerda. Acho que os grupos de direita são muito recentes, muito novos aqui no Estado, e não os de esquerda, mas os de direita sim. Então nós temos talvez a licença poética, professora, que a gente ainda está engateando na política, né? Todas as lideranças políticas de direita, ou elas vieram, por exemplo, da esquerda, como o finado Tarantella, que já foi um candidato do PT, e aí virou um grande ferrenho defensor do Bolsonaro. O Rodrigo Valadares foi eleito pelo PT, virou um grande defensor do Bolsonaro. Mas temos também o Valdir Viana, foi presidente do PSL em seguida do Tarantella. Eu que fundei o Brasil 200 e fundei a Marcha da Família. Então somos todos neófitos na política. Então não há, assim, o que é que eu diria? Nós temos uma licença poética para errar, mas a gente não pode insistir no erro. Onde a gente já identificou, por exemplo, isso é muito flagrante desde quando o Bolsonaro assumiu, professor.
que a direita não consegue se unir. Isso é flagrante. Então, isso é um erro que ele está se reincidindo, eleição após eleição. Então, tudo bem que a gente seja muito novo, todos neófitos, a gente não tenha políticos de mandato com pujança em defesa do governo federal, ok. Mas os novos que têm a licença poética de errar, eles só não podem errar nas mesmas coisas. Então, se a gente já identificou isso, né, e eu me coloco nisso, eu sou um neófito na política, então, vez ou outra, como recentemente aconteceu, eu posso dar uma entrevista que possa ser mal interpretada, entendida de forma equivocada, e eu assumo a possibilidade de que eu me permiti errar, porque eu estou na seara política como um neófito, né, como um outsider, como se diz. Mas eu acho que há tempo, há um caminho para que possamos aproveitar essa janela de oportunidade que nós temos de ausência de lideranças para construir um novo futuro político para o Estado do Sergipe. É isso, obrigada, Lúcio. Tivemos nosso segundo papo conservador. Outras edições virão. Eu peço a vocês que acompanhem nossas redes sociais, já estamos no Instagram, já estamos no Facebook, e acompanhem de modo especial lá o nosso site e também o canal no YouTube. Leiam os artigos. Nós temos artigos que discutem questões locais, como, por exemplo, a questão do passaporte vacinal aqui em Sergipe, a questão da crise do transporte público, mas temos também outros temas de interesse nacional e até internacional, sobre guerra na Ucrânia, sobre a questão também de Israel, e esperamos contar aí com a audiência, com o interesse de vocês. Se antes estávamos dispersos, não tínhamos canais de interlocução, acompanhem agora o site Sergipe Conservador e peço especialmente que leiam os nossos princípios conservadores, que está lá registrado. Esse registro, certamente você pode se surpreender se reconhecendo como um conservador. Até breve.